Tem surgido pelo país inúmeras iniciativas locais de educação. Cursos bíblicos comunitários, redes de mentoria pastoral, escolas de discipulado em igrejas e movimentos de formação teológica popular. Esse processo não deve depender de metodologias importadas, mas florescer a partir da realidade de cada cultura e nação. O fortalecimento da liderança cristã no Brasil passa por incentivar modelos enraizados na prática da igreja local e investir em pastores e leigos que sirvam com integridade e com espírito de serviço. O parágrafo 11 do Pacto de Lausanne nos convida a refletir sobre isso. Como então a igreja brasileira pode valorizar, apoiar e multiplicar iniciativas locais de formação teológica, discipulado e liderança, que brotem do solo do nosso país e respondam com profundidade às necessidades da nossa missão? Que desafio, que privilégio, que honra, que alegria estarmos juntos aqui. Que esperança renovada. Sim, esperança. Porque nós, como o Gabriel falou, acreditamos no milagre, mas eu vou dizer mais que isso, nós temos certeza do milagre. Deus, que definitivamente agiu e falou em Jesus Cristo, não está silente, nem está amarrado, mas continua agindo através de nós pelo seu Espírito. E eu estou, além de esperançoso, empolgado. Há muitos desafios, mas a certeza de um caminho, do Evangelho, que nos orienta na direção do encontro eterno com Jesus Cristo. Então nós caminhamos confiantemente. O ponto 11 do Pacto de Lausanne começa falando sobre um problema de enfatizar o crescimento numérico e não o desenvolvimento espiritual. E esse é um problema reconhecido naquele momento por aqueles homens e mulheres de Deus, e agora reconhecido também por nós como uma questão. Não preciso insistir muito para que nós pensemos nessa realidade no nosso país. Crescimento numérico, encontramos. Falta de profundidade bíblica e desenvolvimento espiritual, também encontramos. Essa situação, ela é evidente, mas ela nos coloca uma questão. E a questão colocada é: qual é o objetivo da nossa empreitada evangelizadora? Ou melhor, como averiguar o sucesso da missão? Como averiguar o sucesso da missão? Poderíamos averiguar o sucesso da missão através do crescimento numérico, mas o próprio pacto já mostra que isso não é suficiente. Alguns tentam averiguar o sucesso da missão a partir da influência e poder nas esferas públicas e políticas, mas isso também já se mostrou na história como não um sinônimo, para não dizer que é um antônimo, da fidelidade à missão que Jesus Cristo nos deu. O sucesso da missão é visto, segundo o que a gente pode ver nesse ponto do pacto, exatamente no desenvolvimento de um caráter aprofundado em Jesus Cristo, que se manifesta sim em convicções, mas especialmente em valores pessoais, práticas relacionais e uma ação social, ou ações sociais. A verdadeira transformação que passa pela origem do encontro com o Evangelho transformador, mas não para aí, continua no desenvolvimento dos frutos desse Evangelho. E o que isso tem a ver com liderança e educação? Isso tem a ver com o fato de que se nós não sabemos como averiguar o sucesso, nós não conseguimos averiguar a fidelidade. E eu não falo sucesso no sentido de que pelas nossas próprias forças chegaremos lá, mas aquilo que Deus quer que suceda conosco.
Se nós não sabemos para onde andamos, não conseguiremos saber se estamos no caminho certo. E há um problema muito grande quando nós focamos nessas outras coisas e não na fidelidade de um caráter aprofundado no Espírito e transformado pelo Espírito. Quando nós olhamos para o número, para a influência, ou mesmo para algum tipo de marketing religioso, porque isso corrompe a nossa forma de viver como igreja. René Padilha, de maneira maravilhosa, deixou claro em vários dos seus escritos, mas aqui eu cito especialmente o que é missão integral, aquele livrinho bem gostoso de ler, no primeiro capítulo, que não existe dicotomia entre vida da igreja e missão da igreja. E se nós não sabemos para onde vai a missão, nós corrompemos como somos como igreja. E é circular. Se corrompemos a nossa vida de igreja, corrompemos também a nossa missão. Como é a vida da igreja? Como é a liderança de uma igreja segundo Jesus Cristo? O nosso Senhor Jesus deixou isso claro no famoso trecho que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10. E eu sei que muitos de vocês fecharão as suas Bíblias nesse texto, porque já sabem de cor, mas eu tenho que abrir. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 41, diz assim: quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes nesse mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravos de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quero destacar desse texto a fala de Jesus que nos chama a enfocar os nossos olhos na discrepância entre o modo de se governar o mundo e o modo de ser líder na igreja. Entre vocês não será assim. O ponto 10 do pacto fala sobre cultura, e nós tivemos duas palavras aqui, ótimas sobre isso, que destacaram sobre o problema de uma aculturação acrítica, e levantaram questões muito importantes sobre pontos em que nós relativizamos pecados e coisas do tipo. Mas às vezes, meus irmãos, nós sequer relativizamos o pecado, porque sequer identificamos que alguns dos nossos padrões são pecaminosos. Podemos ter alguns aspectos de ética sexual muito claros e familiar também. Podemos ter alguns aspectos sobre o vocabulário que usamos de maneira muito clara. Mas quantas vezes engolimos estilos de vida que nós não identificamos como sendo pecaminosos, como o consumismo, como o assédio moral que acontece às vezes entre liderança. E aqui eu abro um parênteses para dizer um negócio: às vezes a igreja é gerida de um jeito que nem no mundo se gere mais, porque no mundo tem justiça do trabalho, e na igreja ninguém quer processar ninguém porque é de Deus, não leva o seu irmão ao tribunal, e violências que já não se vê mais no mundo corporativo, se vê dentro da igreja. A carnalidade institucional, uma carnalidade corporativa no corpo que deveria ser regido pelo Espírito. Então, quando Jesus diz, entre vocês não será assim, há um chamado para nós reconhecermos o contraste com as formas de governar o mundo. Stanley Hauerwas, teólogo norte-americano, disse que uma comunidade e a sua política devem ser julgadas pela virtude das pessoas que elas produzem. Ou melhor, a virtude que elas produzem nas pessoas. Elas não produzem pessoas, produzem virtude. E essa talvez seja a grande evidência de por que o projeto evangélico de governar o mundo civil não representa Jesus Cristo, porque os evangélicos não conseguem ter um governo da igreja que representa Jesus Cristo. Se nem na igreja a gente consegue, como é que vai querer governar o mundo?
Igrejas governadas de maneira carnal, com lideranças que exercem carnalidade, esse não é o caminho de Jesus. Entre vocês não será assim. A formação de liderança passa pelo jeito de sermos reinados por Jesus. E reinados por Jesus, somos os súditos que foram colocados como reis e sacerdotes. Só no reino de Jesus Cristo. Entre vocês não será assim, mas quem quiser ser o primeiro, que seja o servo dos demais, e quem quiser se tornar líder, que se torne escravo dos outros. É assim que o apóstolo Paulo ensina Tito a organizar a igreja de Creta. Ele fala que, e aqui é a conexão entre liderança e educação, porque ele fala a Tito que ele é um ministro chamado para levar a fé e o conhecimento da verdade que conduzem à piedade. E aqui tem um grande problema da suposta evangelização de parte do evangelicalismo brasileiro. Querem produzir piedade sem conhecimento da verdade e sem fé. Evangélicos que querem fazer do mundo em tudo parecidos com a igreja, menos a necessidade de crer em Jesus Cristo. Então a gente moraliza o mundo, mas não prega boas novas. Aí é um problema. Ou a gente prega boas novas para o pecador ser transformado por Jesus, ou a gente vai ter um problema seríssimo. Paulo deixa claro a ordem: levar a fé e o conhecimento da verdade que produzem a piedade. Então ele organiza a igreja, a liderança. Ele estabelece o que farão os presbíteros, o que farão os diáconos, como homens mais velhos, homens mais jovens, mulheres mais velhas, as mestras do bem. Texto maravilhoso. E as mulheres mais jovens vão estar na igreja. E fala inclusive sobre as relações entre escravos e senhores. E diz para Tito: você seja um padrão de boas obras. Seja irrepreensível. E quando você olha aquelas características que aqueles homens devem ter, são características de mansidão, humildade, amor pela palavra de Deus, bom governo da sua casa. E por que isso? Porque há um ensino, há uma educação. E que educação é essa? Pois a graça de Deus se mostrou salvador a todos os homens, ensinando-os. Ensinando. Qual é a nossa mestra? A graça. Aprendemos da graça e organizamos a igreja pela graça. E como a graça organiza a nossa vida comunitária? Uma preocupação desse ponto 11 do Pacto de Lausanne é que as igrejas sejam de liderança nacional, que elas não sejam uma forma de imposição de cultura internacional. Uns anos atrás, aquele filme Parasita ganhou o Oscar, e o diretor desse filme disse uma coisa muito interessante. Ele fala assim: olha, eu fiz um filme para, ele é sul-coreano, né? Eu fiz um filme para os coreanos, mas o mundo inteiro assistiu e se identificou, porque todos nós vivemos num grande país chamado capitalismo. A verdade é que as diferenças nacionais, elas continuam relevantes, mas não tanto quanto era no passado. Elas já não eram mais tão relevantes na década de 70, e antes disso elas eram mais relevantes ainda do que eram na década de 70 e do que são hoje. Mas o que acontece é que nessa pasteurização da humanidade em termos culturais, há pontos cegos, aqueles que nós chamamos de excluídos, e não se faz uma igreja que seja de fato ensinada pela graça, se nós não temos audição, se nós não ouvimos aqueles que têm sido silenciados por uma homogeneização da humanidade em todo o globo. É por isso que Paulo, falando a Tito e mandando ele organizar a igreja de Creta, ele diz: olha, cada um aí tem que participar. E a gente precisa disso. A gente precisa desse tipo de audição. A gente precisa desse tipo de escuta e de aconselhamento, de acolhimento, porque isso é um traço da graça de Jesus Cristo. Um Cristo que ouve a mulher samaritana excluída e diz: eu me interesso tanto pela sua vida que eu sei tudo de você. E quando ela vai aos homens de Samaria anunciar o Messias, a grande missionária samaritana, ela chega dizendo: não, ele me tem em alta estima,
Ela não chega dizendo, nossa, esse cara é bom porque ele me colocou numa grande posição de liderança. Ela diz, ele sabe tudo sobre mim. E talvez fique eclipsado ali no que ela está dizendo. Ele sabe tudo sobre mim e não foi embora. Ele sabe tudo sobre mim e não me rejeitou. Há uma pedagogia da graça que nos ensina a formar a igreja como uma comunidade de virtudes e que brilha no mundo, virtudes que o mundo esqueceu. E para citar mais uma vez o Stanley Hauerwas nos meus últimos 20 segundos, a igreja deve ser o melhor exemplo do que Deus pode fazer se Ele for Senhor do mundo inteiro. Que aprendamos com a graça de Deus. Amém.